Casa. Estrutura de paredes construída pelo ser humano, cuja função é constituir-se de um espaço de moradia para um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, de tal forma que eles estejam protegidos dos fenômenos naturais exteriores, além de servir de refúgio contra ataques de terceiros. Lugar onde se mora ou habita, residência. Local que nos protege de fenômenos naturais exteriores. Essa definição tem sido bem apropriada no último ano. Na verdade, até algum tempo atrás, muita gente mal morava na própria casa. Tantas vezes a gente saía de manhã cedo e só voltava para casa para dormir. E no final de semana a mesma coisa, era pé na rua ou pé na estrada. Refeições em casa, muito poucas. Até que, de repente, sem aviso, tudo mudou. Escritórios tiveram que ser montados, cozinhas tiveram que ser reativadas, varandas e quintais ganharam visitas diárias dos moradores. Plantas foram compradas, reformas foram feitas e também mudanças, muitas mudanças. Muita gente, ao se ver trancada em casa, descobriu que era hora de trocar de bairro, de cidade, de estado. Na impossibilidade de trocar de planeta, a gente vai mudando o que dá. Na impossibilidade de viver a cidade ao vivo, percebemos a importância de cuidar do nosso abrigo, de torná-lo mais aconchegante, mais acolhedor, mais espaçoso. E para caber nessa vida entre quatro paredes, muita gente se viu obrigada a mudar de vida. Sair de um apartamento para uma casa, sair da cidade grande e ir morar na praia ou no interior. Em outros casos, por contenção de gastos, pessoas se viram obrigadas a ir para lugares menores e até ir morar com os pais ou familiares. Pois é, a pandemia sem dúvidas tornou mais próxima e mais evidente uma das relações mais importantes que estabelecemos na vida adulta. Nosso relacionamento com as nossas casas, nossas moradas. Mas a verdade é que essa importância sempre esteve ali. A casa é o nosso canto no mundo, um verdadeiro cosmos. Até a nossa memória para espaços físicos tende a ser mais viva. Nos lembramos das casas que moramos ou frequentamos na infância com detalhes, e até sonhamos com aqueles lugares anos depois, como se as nossas referências de proteção e de abrigo ficassem sempre bem guardadas nas gavetas da nossa mente. As nossas casas nos constituem como indivíduos. Como escreveu Bachelard, a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite sonhar em paz. Sem ela, o homem seria um ser disperso. A nossa conversa de hoje é sobre isso. Esse relacionamento seríssimo e importantíssimo na vida de todo ser humano. A nossa relação com a casa. Então se aconchega aí no seu cantinho, pega uma xícara de chá, ou então pega lá aquela loucinha para lavar e vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Como vocês estão passando? Bom, como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo em tempos de pandemia. E que foi uma indicação da nossa ouvinte, Babi, da Bárbara Gobetti. Obrigada, Babi, pelas participações de sempre, pelas trocas de ideias. E a gente tá super animada, é um tema que tá super queridinho pra gente nesse momento, pessoal também. E pra todo mundo, né, gente? Quem é que não tá vivendo relações mais intensas com o próprio espaço, agora que a gente está muito mais dentro do mesmo espaço, né? Muito mais tempo dentro do mesmo espaço. Então é isso. Antes da gente engrenar ali, então, no papo, vamos falar aqui os recadinhos paroquiais, que é, se vocês, assim como a Babi, querem sugerir temas, querem nos encontrar, nos sigam lá no @convite para ser adulto no Instagram, ou entrem na nossa comunidade do Telegram, que é Comunidade Convite para Ser Adulto, que você acha direto lá no aplicativo do Telegram, ou o link está na nossa bio do Instagram também. Além disso, o Spotify está aí apurando o algoritmo, então a gente pede, se você ainda não segue o nosso programa aqui, clique em seguir, porque isso é importante para o Spotify entender, né, que vocês gostam da gente e mandar notificação quando chegarem episódios novos e também apresentar programas que sejam parecidos com os nossos para vocês conhecerem, até porque o Spotify não remunera seus produtores de conteúdo, no caso, né, então a gente depende
depende aí do apoio da nossa comunidade. E se você puder apoiar financeiramente, quiser contribuir para que o nosso projeto possa continuar, é só entrar na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/convite para ser adulto. O link também está na bio do Instagram. E nós temos ali um programa com vários benefícios. Todos os nossos assinantes recebem uma newsletter com um conteúdo extra feito com muito carinho. Então, se você puder colaborar com o convite, saiba que as produtoras de conteúdo agradecem. Sim, tudo aqui é feito à mão, gente. Tudo aqui é feito pela gente. E a gente agradece demais todo mundo que já nos apoia, financeiramente ou não, mas todo mundo que troca aqui com a gente, todo mundo que faz essa conversa crescer e ganhar tanto sentido. A gente já falou aqui várias vezes, assim, do quanto esse podcast nos acrescenta de sentido na vida. E isso é graças a vocês que estão aqui trocando com a gente. Então a gente agradece muito. Bom, a escolha do tema, né, foi uma sugestão da Babi, mas também faz muito sentido pra gente. Faz meses que a gente diz assim, bom, desde o começo da pandemia, a metade das pessoas que eu conheço se separou, a outra metade mudou. Mudou de casa. Mudou de casa. Muita gente no nosso entorno mudou, inclusive a Flor. Eu ainda não mudei, mas estou aqui, assim, ó, naquele desejo de mudar, que assim, olha, a minha hora tá chegando. Eu realmente... E não saiu de casa, mas mudou muita coisa na sua casa, né? Sou uma empreendedora autônoma com 2 anos quase de empreendedorismo, então eu não tenho muito tempo para pensar, mas o desejo de mudar já nasceu em mim, então a gente achou legal conversar sobre essa relação que a gente constrói com as nossas casas, como tá aflorada, né, como o mercado cresceu, tanto o mercado de compra-venda e mercado imobiliário em geral, né, mas também cresceu muito o mercado de utensílios domésticos, de utilidades para casa, de eletrodomésticos, de decoração. Cresceu o mercado de conteúdo, de reformas e de do it yourself. Todo mundo querendo embelezar o seu ambiente, aconchegar. Eu acho que nem embelezar. Eu acho que a palavra do momento é aconchegar seus ambientes. É aconchegar. Né? Com certeza. Planta, né? Eu sei que o algoritmo manda pra gente o que a gente quer, assim. Eu compro muita planta, gente, na minha vida. E eu recebo uma quantidade de conteúdo de plantas que é uma coisa incrível. E eu sei que é porque o algoritmo tá me mostrando o que eu tô procurando, mas foi uma tendência que cresceu mesmo, assim. O que nos sobrou foi a decoração de interiores, né, gente? Depois que a gente ficou trancado em casa. De pijama. O que sobrou pra gente foi roupa de ficar em casa, que é uma outra categoria de roupa, que eu, por exemplo, descobri que eu não tinha. Eu também. Descobri super que eu não tinha. O que eu comprei de roupa na pandemia foram calças de moletom, foram roupas bem confortáveis, poucas. Sim, isso aí ainda vai dar um outro episódio, né? Que estamos querendo conversar sobre essas mudanças também, do que aconteceu com a moda, né? Exatamente. A gente não vê mais sentido em consumir as mesmas coisas, mas faz total sentido comprar uma vela perfumada. Entendeu? Faz total sentido comprar aquele negócio da tua cozinha que tá te fazendo falta agora que você tá fazendo as suas refeições em casa. Fazer manutenção na casa, né? Fazer manutenção no seu piso, fazer aquelas limpezas profundas nos estofados, que são coisas... Sim. Esse mercado tá super aquecido, né? Quem tem possibilidade financeira de consumo no momento transferiu esse consumo muito pro interno, para dentro de casa, né? Sim, e mesmo a nossa energia ficou muito direcionada para isso, né? Eu, procurando sobre isso, achei matérias da Folha geniais, assim. Saiba o que é o pornô imobiliário e quais realities e canais assistir. Ai, irmãos à obra. Eu li uma matéria da Folha muito boa, assim, que falava disso, né? Do pornô imobiliário na pandemia, assim. De como todo mundo começou a assistir programas sobre isso, como os canais do YouTube que falam disso tiveram seus views super aumentados. E aí ele falava assim, como junkie experiente, eu sei que às vezes a gente precisa de calmantes e às vezes de estimulantes. Estimulantes são aqueles realities de mansões, entendeu? Daquelas casas surreais, assim. E os calmantes são aqueles mais vida real, assim. São os vídeos de reforma que a pessoa fez aquele negócio baratíssimo, fantástico, entendeu? Sabe o que eu adoro? Esses vídeos de arrumação.
Eu adoro arrumação. Ah, tua cara, Lua em Capricórnio. Amo arrumar. E assim, esses dias, numa sessão de Bem teu terapia, tipinho. eu cheguei exatamente nisso. A gente estava conversando sobre as minhas brincadeiras quando eu era criança, uma coisa normal, né? Que todo mundo fala na terapia um pouco sobre a infância. E eu me lembrei que eu adorava brincar de arrumar o meu armário de coisinhas. Eu tinha uma portinha que eu podia guardar ali as coisas, assim, minhas massinhas, tinta. Seus brinquedos. Não, aonde eu guardava meus caderninhos, meus glitters, Ah, sei. De tesoura, crafts. tesoura, essas coisinhas. E eu De tinha, artesanatos. eu tinha uma toalha de forrar, que era aquelas plastificadas que é só lavar, sabe? E dentro do meu armáriozinho lá, eu tinha minhas coisas bonitinhas, meus glitters, minhas colas e tesoura. E eu ficava arrumando aquele armário, eu acho que era a minha brincadeira preferida. Pois é, isso sempre, eu fico pensando isso que a gente colocou no texto de abertura, né? Sempre foi uma relação muito importante, né? A nossa relação com a casa. Essa coisa de ser o nosso canto no mundo mesmo. E eu acho que para nós mulheres tem uma experiência aumentada, uma importância aumentada. Primeiro porque o domínio das mulheres é o privado, né? Do gênero mulher. As mulheres cuidam da casa, é esperado que elas cuidem da casa, é esperado que elas se relacionem com a casa de modo muito mais próximo do que os homens. E é gostoso brincar de casinha, a gente aprende a brincar de casinha e é gostosinho mesmo. Minha gata pulou em cima do computador e me mutou. Ai, se quiser deixar isso pra é vida pode real, deixar, vida real. que é vida real. Minha gata pisou em cima. Enquanto os homens, num geral, não desenvolvem essa relação tão forte com seus espaços, assim. Um tanto pelo fato da gente gostar tanto de casa, é muito importante pra gente essa constituição desse espaço de subjetividade, de individualidade, né? A Virginia Woolf, um dos livros mais famosos dela é Um Teto Todo Seu, em que ela fala da importância da mulher ter o seu espaço próprio para criar, né? Para exercitar a criação. E não só, ela fala isso, né, do ponto de vista de uma escritora, mas não é só isso, né? É o exercício de subjetividade, de individualidade mesmo. Claro, para todo ser humano, né, gente? A gente falou aqui um pouco antes de entrar, quando a gente estava batendo papo sobre esse assunto, de microfone ainda fechado, da cultura americana, né? De que as pessoas saem de casa. Isso. E as pessoas terminam o colégio e elas saem de casa, e elas vão morar com os amigos. Vão, ou em pensionatos, em dormitórios, né, das universidades. É muito comum nos Estados Unidos isso. É uma cultura bem diferente da nossa, né? Bem diferente da nossa, e eles mudam de fase, né? Eles mudam de fase do videogame, entendeu? Sim. Porque é outra fase no videogame. Sim. Gente. Normalmente como eles saem de casa na época da universidade, ao fim do colégio, ou vão para a universidade, ou vão trabalhar, se mudam de cidade, muitas vezes, né, atravessam o país, que os Estados Unidos também é continental, como o Brasil, ficam longe do núcleo familiar, e no Brasil a gente tem mais essa tradição de estar perto da família. Quantas pessoas que nós conhecemos que moram no mesmo prédio que alguém da família, eu mesma, moro no mesmo prédio do meu irmão, a gente procura estar perto das pessoas, né? Eu, Flor, Dani, nossa turminha aí, a Ju, faz anos que a gente fala que a gente quer morar mais perto, que a gente quer morar mais perto. A gente queria tanto morar mais perto, né? Então assim, o jovem do Brasil não tem a mesma tradição de se afastar do seu núcleo familiar depois dos 18 anos. A gente costuma ficar muito próximo. E a tendência, e também a gente demora bem mais para sair da casa dos pais, né? No Sim. Brasil, eu não sei qual que é a média de idade que o jovem brasileiro sai da casa dos pais, mas eu oficialmente saí com 28 anos. Antes disso, eu ficava meio a meio na casa do meu ex, meio na casa dos meus pais, o que foi uma experiência bem confusa, porque eu passei ali pelo menos uns 3 anos com uma malinha feita, indo passar 3, 4 dias na casa de um, 3, 4 dias na casa de outro, fiquei meio que sem um lugar pra mim nessa época, né? E daí saí oficialmente da casa dos meus pais aos 28 anos. Eu saí na minha própria concepção tarde, mas ao mesmo tempo eu não acho tarde. Eu vejo muitas pessoas que eu conheço com mais de 30 anos que estão na casa dos pais também. Sim. Não acho Ficou caro, né? Também tem isso, assim. Até porque o brasileiro ainda tem muito o sonho da casa própria, né?
Ainda é uma coisa muito forte, assim, das pessoas quererem sair da casa dos pais para os seus imóveis próprios comprados. E isso ficou cada vez mais inviável, assim, Sim. em razão dos preços dos imóveis e em razão dos salários das pessoas, né? Então as pessoas passaram a adiar um pouco isso. E muitas vezes é por questões financeiras, mas é também por essa sensação de que eu vou sair quando tiver tudo do jeito ideal. Organizado. Eu só vou sair da casa dos meus pais quando eu tiver o dinheiro para pagar um apartamento à vista. Entendeu? Sim. E que, por exemplo, a minha experiência é completamente diferente da sua. Eu fiz isso, eu saí com tudo organizado, sabe? Tipo, muito organizadas, com planejamento estratégico, entendeu? Mas porque eu tive essa possibilidade e porque eu também sou essa pessoa que levava as coisas numa rigidez maior, né? Nessa fase da minha vida. Sim. Tipo, tinha que sair com tudo certo. E eu acho que a gente vai carregando cada um tipo de rigidez, assim, e às vezes é muito moldado pelas dificuldades que a gente teve, né? Eu me mudei muitas vezes ao longo da vida, eu sou de Minas, me mudei várias vezes lá dentro, assim, mudava de casa bastante, sabe? Eu vim pra Curitiba com 19, 20 anos ali, e aqui dentro eu me mudei muito também, enfim, me mudei muitas vezes de casa, sempre tive muitas referências de casa. Sonho com todas essas casas hoje em dia, assim, depois de adulta. Eu sempre sonho que eu tô numa casa lá em Manhuaçu, que eu tô numa casa que eu morei aos 12 anos. É muito doido isso. A minha lembrança dessas casas é muito viva, embora tenham sido muitas casas. E os meus pais se separaram antes disso, quando eu tinha acho que 14, 15 anos, então eu morava já com a minha mãe e a minha irmã, já não morava com meu pai, a gente veio pra Curitiba, a gente morou alguns anos juntas, e aí quando o proprietário pediu a chave do apartamento, porque já tinha dado o tempo do contrato, a minha mãe tinha alugado uma casa para ser o consultório dela como terapeuta holística, e ela já estava meio que morando naquela casa, e ela namorava uma pessoa naquela época, que ela também já dormia meio na casa dele. Então foi um troço que aconteceu meio natural, assim. Eu e a Júlia fomos procurar um apartamento só pra nós duas. E aí, nesse meio do caminho, eu morei com a minha irmã, o namorado, eu e o meu namorado. E aí, depois, eu morei com ele só. E eu fui comprar o meu apartamento, porque eu tinha essa coisa, assim, como morei de aluguel a vida toda, tinha essa coisa assim, tem a hora que o proprietário te pede a chave. E aí você não sabe onde você vai morar, você não sabe onde você vai tirar dinheiro para aquilo, você tem que entregar o apartamento do jeito que você pegou, então você tem que fazer uma pintura no apartamento que é um troço caro, então você é pego com as calças na mão, assim. Eu tinha muito essa coisa de que eu queria o meu apartamento, queria o meu apartamento, queria o meu apartamento. E aos 27 anos de idade, eu assinei um financiamento de 30 anos na Caixa. E eu achava que era aquilo ali a minha vida a partir daquele momento, assim. Aquilo que a gente falou, acho que no episódio passado, assim. Cheguei ali e falei, pronto, cheguei, agora é só manter. Agora eu vou morar pelos próximos 30 anos nesse lugar, até eu me aposentar. Vai dar tudo certo, vai ser tranquilinho. Enfim, achava que a minha segurança tava naquele lugar, sabe? Achava que a minha segurança tava no fato de que eu tinha aquele lugar, ou de que eu tinha uma dívida de 30 anos em nome daquele lugar. Porque é mais isso, na verdade, que eu tinha, sabe? Eu não tinha efetivamente o lugar. Mas essa segurança ao mesmo tempo que hoje eu olho pra isso, eu falo, nossa, isso não tinha a importância que eu achava que tinha. Eu acho que me fundou de alguma forma, sabe? Sim, não adianta eu olhar com os olhos de agora e querer achar que não era importante, né? Você só sabe isso porque você viveu essa experiência, né? Precisou viver essa experiência. No meu caso, eu casei, né? Foi isso, assim, eu namorava e a gente ficava nessa, vai e vem, o meu ex tinha um apartamento alugado que era, assim, provisório mesmo, vivia ali no provisório, que durou uns anos, mas era provisório, e aí eu ficava indo e vindo, ficava na minha casa lá, a casa dos meus pais e na casa dele, até que a gente casou e a nossa ideia juntos era, então vamos para um nosso, juntos, né? Isso foi uma coisa que foi uma conversa que tivemos, sabe? Para que fizesse sentido de ser uma coisa nova do casal e tal. Então foi assim que eu montei minha primeira casa e eu estava inserida num contexto
esse contexto mais tradicional do casamento, que eu sei que muitas pessoas que nos escutam estão inseridas nesse contexto, mas eu também sei que muita gente que nos escuta nem sabe o que rola, sabe? Nessa tradição dos Nesse casamentos, universo. que assim, chega numa determinada idade, começam a acontecer à sua volta muitos casamentos, né? As pessoas de vários grupos seus ali, mas naquela Sim. faixa etária começam a casar. Normalmente estão namorando ali há um tempinho, vamos Primeiro casar. tem a fase das formaturas, Isso. depois tem a fase dos casamentos. Isso, daí dá um tempo, né? Dá um tempo entre formatura e casamento, daí começa a fase dos casamentos. E aí, quando começou essa minha fase dos casamentos, gente, era muito intenso, assim. Parecia que todas as pessoas que eu conhecia estavam se casando ao mesmo tempo. Eu acho, olha, eu vou chutar baixo aqui, baixo mesmo, mas nos 30 casamentos em uns 3 anos, assim. Foi muita Nossa. coisa. E todos os casamentos eram festa, tinha que dar presente, e aí você gastava aquela dinheirama pra, né, de roupa, vestido, cabelo, maquiagem, sem falar no chá de panela, chá bar, todo mundo fazia, e você dava presente no chá bar, você dava presente no chá de panela, você dava presente de chá de lingerie, dava presente de casamento. Era uma coisa assim, e eu não tinha como escapar. Eu tava inseridaça no meio, todo mundo fazia isso, eu dava presente pra todo mundo. O meu ex também era uma pessoa que gostava de dar presentes, assim, especiais para as pessoas, para os nossos amigos. Então, a gente dava presente e quando foi a nossa vez de casar, a gente tava nessa pirâmide aí social, galera. Que isso é a pirâmide. O esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide dos presentes de casamento. Eu tava lá também e aconteceu comigo de eu ganhar muito presente. Muito presente. Assim, então eu tenho hoje essas coisas, assim, faqueiros, jogos de jantar, vasos. E assim, eu com 28 anos achei que estava no auge da minha sabedoria, de que eu sabia tudo que eu ia precisar para ter para o resto da vida, entendeu? Aí você vai lá na loja de presentes, as pessoas pedem não sei o quê, você ganha o quê? Um richô. Um richô que serve 20 serviços, que é um gigante, né? Sei lá, não sei se é 20 serviços, nem sei. Mas um richô de prata. E quem te deu foi um grande amigo do teu ex. Aí você não quer trocar. Você fala assim, não, eu não vou trocar, porque um dia essa pessoa precisa ver esse richô na minha casa. Gente, eu tenho esse richô até hoje. Ele está no plástico até hoje. Eu nunca usei. Nunca usei. Na minha casa não cabem o número de pessoas que eu preciso fazer comida para servir. Eu precisaria fazer comida para caber no richô. Para caber no richô. E não faz o menor sentido. Quando eu casei, eu precisava, sabe, do quê? De um porta-frios. Eu precisava para colocar um queijo. Eu precisava de um potinho para colocar um limão cortado no meio, para não ressecar o limão. Eu precisava dessas coisas, entendeu? Eu precisava de uma garrafa de vidro básica para ter água bem geladinha. Eram essas coisas que eu precisava. Mas como eu estava inserida na pirâmide de presentes, tenho coisas à venda aqui. Se alguém quiser aqui um faqueiro, se alguém quiser assim um vaso murano, me manda um inbox, que eu não sei o que fazer com essas coisas. Eu não vivi tão grande, assim, esse número de casamentos, tipo, esse boom, assim, de casamentos. Eu não fiz festa de casamento porque eu consegui escapar da pirâmide da festa de casamento. Eu casei, e eu casei e me separei casei no papel e me separei dentro do apartamento, né? Então teve essa coisa fundadora mesmo da minha identidade, assim. Eu me separei dentro daquele apartamento e fiquei lá. E aí comecei a mudar ele todo. E pregar papel de parede no banheiro e fazer as minhas coisas e fazer o apartamento do jeito que eu queria e botar as coisas que o meu ex não gostava, entendeu? Tampar uns buracos, assim, com reboco, sabe? Botar um papel de parede florido de rosa-choque no banheiro, entendeu? Sim. Então foi uma experiência, assim, de exercício de subjetividade, de criatividade, de expansão imensa. Aquilo ali me deu uma segurança imensa de me constituir como indivíduo mesmo. Talvez fosse porque o apartamento era meu e porque daí eu me sentia mais à vontade para mexer nele, mas agora eu já vejo que esse fato do lugar ser seu, efetivamente seu, não tem essa importância,
entendeu? É muito mais sobre a sua construção, sobre o seu espaço, assim. Então, se você ainda não pode ter uma casa tua, se você pode ter um quarto seu, torne desse quarto, faça desse quarto realmente seu, sabe? E pense, o que eu acho legal de ter nessa parede? Eu queria ter uma parede verde. Porra, faz a parede verde, pinta a parede, depois você pinta a parede de branco, entendeu? Não tem problema que o seu apartamento é alugado. Mas usa o seu espaço, assim, se aproprie do seu espaço. Sim, isso foi pra mim. Você se separou e continuou no mesmo apartamento, e eu não. Eu me mudei. E eu lembro de olhar pra essas coisas todas que eu ganhei de presente de casamento, pra outras coisas que eu tinha comprado naquele contexto pra montar uma casa com meu ex, e que eu ficava assim, mas poxa, não tem nada a ver mais, entendeu? Então eu tive aquilo, isso que você falou de tacar papel de parede, fiz a mesma coisa. Minha sala é roxa, meu quarto é rosa, entendeu? Eu tenho assim um abacaxi, um Buda na minha sala, sabe? Eu fui exercendo ali esse negócio. Eu quero ter post-its espalhados com recados para mim mesma na casa, quero ter uma poesia colada ali, sabe? Você vai fazendo as coisas, quando você se apropria do seu espaço, que vai te deixando mais confortável. E a gente tem uma ilusão que a gente vai saber tudo isso quando a gente sai da casa dos pais, sabe? Da minha experiência, vai tá pronto, né? Quando eu casei, na sua experiência, quando você foi lá e financiou um apartamento, você pensa assim, não, aqui nesse momento eu tô tomando uma decisão para o resto da minha vida. E daqui 5 anos, daqui 6 anos, agora é isso que eu tô dizendo aqui. Eu tô aqui com a minha sala, que tem um Buda e tem um abacaxi um do lado do outro, mas eu não tô identificada com aquelas coisas que eu achei que eram as coisas que eu gostava, que era a estética que eu gostava quando eu tinha 28 anos, 27 anos. Sim. A gente muda, né? E ainda bem que a gente muda, sabe? Sim. E as casas têm vida, né? Casa tem vida, tem pelo espalhado. Aquilo que a gente já falou, assim, aquela casa muito organizada que você entra e a pessoa fala, desculpa a bagunça. Não, as casas são vivas, vai ter bagunça, vai ter uma mancha, vai ter um móvel meio lascado. A gente não depende dessa estética da perfeição, não precisa ter uma foto do nosso ambiente no Pinterest para ele ser verdadeiramente acolhedor. Sim. Eu sempre tive problema com casa arrumada demais, sabe? Sempre me deu aflição, assim, aquela casa da pessoa que você entra, que você não sente que você pode se mexer naquela casa, de tão arrumada que aquela casa é. Sim, acho que eu já falei isso aqui em um episódio, que a minha mãe dizia assim, que casa é pra ser casa, não é pra ser centro cirúrgico, gente. Não é pra tudo ter o seu lugar absolutamente fixo, nada pode ser movido, nada pode ser vivido ali dentro, né? Aquelas casas que tem aquela sala que ninguém usa, sabe? Nossa. Muito comum, né? Muito comum. Como As assim pessoas não que usa, né, gente? Que tem uma parte delas, da casa delas toda que ninguém usa, que é só para quando vem visitas muito especiais, mas a sua família não conta. Então a sua família você recebe na cozinha, mas a sala de estar nunca é utilizada. Eu espero que a pandemia tenha mudado isso na vida das pessoas que moram nessas casas, que os cômodos não são usados. Eu espero que essas pessoas estejam usando suas casas inteiras, assim, pelo menos na pandemia. Sim, que na pandemia a gente descobriu essas coisas, né? Por onde entra o sol, qual é o melhor horário, qual é o cantinho mais agradável. Eu, na pandemia, eu fiquei na minha casa. Na verdade, quando eu saí do meu último trabalho para essa minha jornada, minha nova jornada, eu mudei a minha relação com a casa já a partir daquele momento, porque antes eu não ficava na minha casa. Isso que a Flor mencionou antes, também que está mencionado no texto, era eu realmente eu não ficava na minha casa. Eu saía muito cedo, eu chegava tarde, ficava pouco tempo acordada, porque logo eu já tinha que estar me preparando para o outro dia. Então eu não curtia a minha casa como eu curto hoje, eu não entendia. Eu tinha já lugares preferidos da casa, eu tinha os meus armários arrumadinhos, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não tinha o mesmo relacionamento que eu tenho hoje com a minha casa, que é de me espaçar dentro de casa. Eu mudo de ambientes aqui, eu faço coisas, eu ocupo, né? Eu ocupo o meu espaço. Sim, se espalhar no seu espaço. Isso. Bom, para falar de relação com a casa, a gente logo pensou em chamar uma pessoa que a gente conheceu recentemente, que é a Kelly Jaqueline. Ela se mudou no meio da pandemia e ela fez um Instagram para mostrar esse processo de decoração da casa nova, que se chama @casa_da_Kelly. Ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Bom, no ano passado eu me mudei de um apartamento próprio para um apartamento alugado por causa da pandemia.
e criei um Instagram para compartilhar as coisas que eu fazia nesse apartamento, né? O Instagram chama Casa da Kelly. Eu morava desde 2013 com meu marido num apartamento próprio, né? Então, quando eu fui morar lá com ele, o apartamento era novo, então a gente investiu em móveis planejados, né? Como era um apartamento pequeno, 50 e poucos metros quadrados, a gente fez esse investimento inicial para ter uma otimização de espaço, para ter um lugar, né, que nos proporcionasse aquilo que a gente precisava para o momento. E até o ano passado, esse apartamento, ele supriu todas as nossas necessidades, né? Então, ele era um apartamento super bonitinho, com a nossa cara, tinha a nossa identidade, mas ele era um apartamento pequeno, né? Então, antes da pandemia, a gente acordava de manhã, saía para trabalhar, voltava 9, 10 horas da noite para dormir praticamente em casa, né? A gente não tem filhos, então a nossa rotina, ela acontecia, nosso dia a dia acontecia praticamente fora daquele apartamento, né? A gente ficava lá mais no final de semana e à noite mesmo. E quando a pandemia chegou, né, ainda bem, né, somos privilegiados e podemos trabalhar de home office, mas foi bem complicado, porque num apartamento pequeno, a gente não tinha estrutura para 2 pessoas passarem o dia todo trabalhando ali dentro, né, trabalhando e vivendo. Então, alguns problemas que a gente já sabia que o apartamento tinha, eles foram amplificados, né, com essa vivência 24 horas. Então, ele não é um apartamento iluminado, não bate sol, todas as vistas das janelas dão para a parede bege do prédio do lado, né? Eu, como fotógrafa que gosto de ver tudo enquadrado, como diz a música, me fazia muito mal, né? Ficar ali todo dia presa naquele lugar que, apesar de ter a minha cara e ter a minha identidade, não me dava esse fôlego que eu precisava, né? Para conseguir trabalhar, viver e aguentar aí tudo que estava acontecendo no mundo. Então, um dia eu postei no meu Instagram, uma foto da minha janela, né, com a vista da parede bege, lá fiz uma brincadeirinha, e uma pessoa respondeu e falou assim, mas Kelly, por que você não aluga, né, não coloca para alugar o seu apartamento próprio e não procura um outro apartamento para você alugar? E eu nunca tinha pensado naquilo, e na hora, assim, eu falei, faz todo sentido, né, já comecei a procurar na hora, entrei em vários sites imobiliárias, fiz uma seleção. E aí a gente foi visitar um apartamento que eu encontrei que ficava a 2 quadras, né? Na mesma rua da nossa casa, 2 quadras ali da onde a gente estava morando. E, para minha surpresa, foi o único apartamento que a gente visitou e já nos encantamos e deu tudo certo, né? Então, é um apartamento com 100 e poucos metros quadrados, num prédio antigo, no 17º andar, com janelas enormes, com iluminação, né? Então, tudo que eu não tinha, eu consegui, né, dentro desse apartamento. E aí, com essa troca, né, de casa, nossa principal preocupação era ter custos que a gente não tinha antes. Então, a gente fica muito preso nessa questão financeira, mas acabou que, assim, a diferença que a gente paga mais hoje não é tão grande do que a gente já gastava antes, né? Então, como a gente colocou o outro apartamento para alugar, ele demorou uns 2, 3 meses para ser alugado, mas deu tudo certo. E, né, então eu comecei a decorar esse apartamento, não pude levar as coisas que a gente tinha no outro, porque era tudo planejado. Então, eu comecei a decorar de uma maneira, né, econômica e que trouxesse ali a estética que eu queria, né? Eu gosto muito de fazer as coisas, então eu coloco a mão na massa mesmo, eu pinto a parede, eu faço a prateleira, eu corto madeira, eu tenho esse tipo de habilidade e eu também gosto de fazer isso, então isso facilitou bastante. E aí, de vez em quando eu compartilhava alguma coisa sobre isso no meu Instagram pessoal, as minhas amigas, né, os amigos falavam, nossa, que lindo, como que você fez? Mostra mais, quero ver mais tua casa. E daí, nisso, eu criei esse Instagram da casa, que foi meio como uma terapia coletiva mesmo, né? Então, eu sempre gostei muito de decoração, de programa de decoração, de Irmãos à Obra e afins. Então, ali eu compartilho um pouco do que eu faço para decorar esse apartamento enorme. Então, tudo que eu gosto de trazer o significado, trazer história também para decoração, e gosto que as coisas que eu tenham essa minha cara, tenham uma identidade, para que as pessoas também possam conhecer um pouco de mim, da minha história, através da minha casa,
né? Através de como eu me mostro para o mundo, né? Eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu acho que é bem importante a gente, nesse momento que a gente não pode sair para fora, né? Então, se voltar para dentro e trazer um pouco da nossa essência ali para as nossas paredes, para as nossas coisas, para a nossa decoração, porque é, né, onde a gente está. Então, isso vai nos lembrar de tudo que a gente já fez, né? Vai lembrar tudo que a gente já viveu e vai trazer um pouco de afeto para os nossos dias, né? Então, a gente vai, além de ter uma casa bonita, eu acho que mais do que o bonito pelo bonito, né? É o bonito que te traz uma memória, o bonito que te leva para um outro lugar, que te faz lembrar do dia que você foi pintar aquela parede e pintou errado e depois despintou, pintou em cima. As pessoas, elas falam, como que você consegue fazer? Você vai lá e faz. E eu acho que a gente tem que perder um pouco esse medo mesmo, né? De fazer as coisas e tentar. E se der errado, você faz de volta, né? Você pinta por cima, tapa o buraco na parede, enfim. Dá-se um jeito. Foi muito engraçado quando eu soube que a Kelly tinha essa história tão parecida com a minha, assim, de sair do meu apartamento próprio. No meu caso, eu tive essa sensação, assim, de que o meu tempo naquele lugar tinha dado, de que eu já tinha passado pelo meu ciclo mesmo naquele espaço, e de que ele já não me servia, já não me cabia mais do mesmo jeito. E também fiz esse processo de me mudar para um apartamento maior e alugado. E tô tendo essa coisa toda que ela fala da nossa relação com a criatividade, como ela fica acesa quando a gente vai para um lugar novo. Quando a gente vai para um lugar maior, mais ainda. Mas quando você se muda para um espaço novo, assim, e é o que a gente estava falando de descoberta de subjetividade, né? De você ter espaço para criar, assim, você chegar numa casa vazia e você ter que pensar como você quer montar aquele cômodo, assim. O que você quer colocar em cada ponto? Qual ponto da tua casa que é mais importante para você? O que você vai priorizar dentro daquele espaço? Se o mais importante para você é a cozinha, se o mais importante para você é o quarto, a sala. Essa coisa que a gente falou de todo mundo ter se mudado na pandemia, né? Essa coisa de estar confinado dentro desse espaço tornou muito evidente a relação com o espaço e o paralelo entre a nossa relação com a nossa casa e a nossa relação com a nossa cabeça, com a nossa psique, com a nossa subjetividade mesmo, né? A casa, inclusive, nos sonhos, ela representa a nossa psique. Quando você sonha que você está numa casa muito bagunçada, representa muito mais uma bagunça de psique, uma bagunça interna, né? E eu acho muito natural que as pessoas tenham ficado incomodadas com as suas casas no momento em que a gente foi trancado pra dentro. Porque a gente foi trancado pra dentro de nós mesmos também, né? Aquele meme que a gente via no início da pandemia, assim, tipo, eu não aguento mais, eu quero sair de casa. Calma, amiga. Vai ser bom pra você se conhecer melhor. Eu já me conheci, eu sou insuportável. Eu não aguento mais me conhecer. Sabe? Porque ficar trancado em casa foi ficar trancado em si também. Uhum. Eu já tava, no final, assim, bem incomodada com a minha casa, bem achando que tudo me incomodava, assim. E eu me mudei pra uma casa maior, como eu falei. E, nossa, já achando uma delícia o espaço, já de cara já nos demos super bem com a casa. Tudo que a gente botava num canto falava assim, nossa, parecia que isso tinha sido feito pra esse canto e tal. Só que nas primeiras semanas no final de semana, assim, durante a semana a gente tá trabalhando, tá fazendo mil coisas, tá resolvendo mil coisas. No final de semana, na hora de descansar, assim, eu ficava sem saber aonde que eu ficava dentro da casa. Sem saber, tá, mas o que eu faço agora? Em que canto que cômodo que eu vou usar? O que eu faço aqui? E eu entrava nos cômodos e eu comecei a perceber isso, assim, que eu entrava nos lugares da casa já olhando pro que tava faltando naquele lugar, sabe? Pro que eu não tinha tido dinheiro pra comprar ainda. Porque faz pouco tempo que eu me mudei, né? Porque o que eu não tive dinheiro para organizar, o pedaço que ainda não tá legal, que eu ainda não encontrei o que eu quero fazer. E eu me peguei prestando muita atenção nisso, nos defeitos, no que tava faltando, no que ainda não tava bom. E aí eu parei e eu falei, cara, minha angústia veio comigo na mudança, assim. E em alguma medida, claro que não 100%, mas em alguma medida a gente acha que o nosso incômodo tá com a casa, assim. Não, o que tá me incomodando é essa casa. E às vezes não é tanto assim, às vezes
uma parte do incômodo tá com você mesmo. Claro, você pode estar incomodado com o teu ambiente, mas quando eu cheguei nessa outra casa, maior, muito melhor, assim, né, pro meu momento de vida, que me servia muito, me cabia muito melhor, eu me peguei olhando pra falta. E aí eu vi que isso era um olhar para o que estava faltando em mim também, um olhar para o que não estava pronto em mim também. Eu estava nesse estado de espírito, de olhar para o que está faltando, sabe? E aí isso era a minha relação com a casa de dentro e a minha relação com a casa de fora. Era só um paralelo mesmo. Uhum. Normalmente é um paralelo, né? Normalmente é um paralelo, Isso é engraçado, porque você já tinha me falado isso antes da gente começar a pautar esse episódio, né? Você tava com essa sensação por ter mudado para um lugar maior e etc. E como eu disse, eu tô num momento em que eu não consigo encontrar, assim, um tempo, uma dedicação, energia e grana para fazer uma mudança. E aí eu comecei a ter que olhar para o meu espaço interno e falar e ver que aqui tava cheio demais também, entendeu? Não tava vazio, tá cheio demais. Antes da pandemia, e aí mesmo quando eu já tava trabalhando em casa, eu ficava dizendo assim, eu vou fazer um escritório ali eu tinha um quartinho aqui que era só um quartinho da bagunça. Tinha malas de viagem, enfim, tava tudo socado aqui. Tudo que eu não queria ver, eu socava nesse quartinho e vida que segue. E aí, eu tive que fazer um escritório, eu esvaziei, eu limpei, eu organizei o que tinha que ser organizado, eliminei o que tinha que ser eliminado e fiz um escritório, fico aqui o dia todo. Tenho feito muita coisa, realmente, assim, parece que eu não fiz nada, mas só porque eu estou sentada nessa cadeira há 1 ano, porém, a minha vida mudou completamente nesse último 1 ano, sentada nesse mesmo lugar. E tô tendo que olhar, né? Falar assim, bom, mudar agora não vai rolar, vai ser meio estressante ou vai ser uma loucura. Pra mim, vai, mas mudar o que tá aqui dentro, dá pra olhar pra esse espaço que tá cheio demais e esvaziar. Então, é isso que eu falei, de olhar pra um rechô, pra um vaso, pra um negócio que eu não vou usar, que perdeu sentido pra mim e isso ainda tá aqui dentro da minha casa. É meio difícil fazer essas mudanças porque requer espaço, requer uma ação, a gente precisa se organizar, sabe? Mas é uma forma também de você não se boicotar. Se você tem um armário tão lotado de coisas, de roupas, de copos, de documentos velhos, sabe? Se você tem uma porta que tá tão cheia, você vai querer colocar mais coisa lá como? Não tem espaço para nada novo entrar se você não consegue esvaziar a tua casa. Então, do mesmo jeito que você tá falando, né, que tá ligado psiquicamente a relação com o vazio, a minha relação com o cheio também. Com o cheio, sim, nossa, totalmente. A minha relação foi isso, eu falei, tá muito cheio, basta, de alguma forma a gente vai ter que esvaziar aqui os espaços. E fiz isso, tô fazendo, mas requer também tempo e trabalho e disposição, né? E aí a Kelly fala que ela sempre gostou dos realities de casa, essas coisas. A minha mãe adora, vive me mandando ideias, mas eu falo, mãe talentosa, é você. Então você te desafio a fazer essa prateleira mágica maluca e trazer aqui na minha casa. Porque a minha mãe é muito talentosa no do it yourself, assim, muito mesmo. Meu pai também, eles juntos ali fazem muitas coisas. A minha mãe ama esses programas, ela assiste todos que ela gosta ali, mas ela está perdendo um muito bom que a gente comentou antes aqui no off, porque não é mais atual. Não passa mais na televisão. Não passa mais. Talvez passe. Era no Discovery Home and Health, mas na época passe, que a gente assinava né? TV a cabo. No Discovery Home and Health a gente nem sabe, né? Talvez passe, Mas era aquele programa Extreme Makeover, que eles iam nas famílias que tinham dificuldades, ou que tinham vivido uma tragédia, ou perdido um imóvel no incêndio. As histórias eram sempre assim, nossa! Sempre trágicas. Muito. E aí eles derrubavam a casa antiga e faziam uma nova. Gente, aquele programa, aquilo é o melhor tipo de pornô imobiliário que existe. Melhor tipo de pornô imobiliário. Você chora. Você chora. Nossa, eu chorava muito com aquele programa, gente. Muito. Muito. E as casas ficavam lindas, ficavam adaptadas, ficavam modernas. O Tyler... Não, fantástico.
Uma coisa que Libriana adora é reality show de makeover, entendeu? É o meu tipo de reality show, é makeover. Ah, não, Faça mas as assim, coisas mais bonitas. Mas depende, aqueles makeover pra deixar a cara das pessoas Donatella Versace, não. Não, pelo amor de Deus. Mas eu gostava daquele. A gente já falou disso, eu acho, em outro episódio. Eu acho que a frase preferida da Flor pro momento é: a crise é a estética. A crise é estética. Não, é muito bom a gente poder, assim, curtir o nosso espaço. Não precisa ser uma imagem de Pinterest, porque a casa é viva, sabe? Aquele Sim. negócio de, eu acendi um incenso, mas eu acendo mais perto da janela, porque o pó tem que sair. Não, acende aonde te dá conforto, sabe? Não tem problema ter um pozinho de incenso ali na tua casa, sabe? Não tem problema. Na minha casa sempre tem uma xícara de café na pia, porque eu termino de lavar a louça, já passo um café, já fica uma xícara, entendeu? Assim, a casa é viva, não tentem deixar os espaços cada vez mais pinteresticos, mas deixem na estética que te satisfaz. Sua, né? Não, e eu acho que uma das lições que esse tempo todo veio nos trazer, né, é o quanto cuidar do nosso espaço é autocuidado também. Seja desentulhando os seus armários, seja redecorando a sua sala, seja se mudando daquele espaço porque aquele espaço não te cabe mais, montando o teu escritório. É uma forma super bonita de autocuidado, a gente cuidar do nosso abrigo, né? A gente cuidar do espaço que nos contém, que nos acolhe. Como faz bem para a nossa psique quando a gente organiza um armário, né? Ou quando a gente decora aquele negócio que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado em colocar esse negocinho aqui, ficou tão bom. Sim, eu fico irritada, estressada, eu vou passar roupa ou eu vou arrumar armário. Quando eu tô com uma angústia muito grande, assim, dentro de casa, né? Que eu não vou, sabe? Não vou pra um bar beber porque não tá rolando, paciência. Então, como eu vou curar minhas angústias? Eu arrumo armário. Armários já arrumados, eu rearrumo, tô super bem com isso. E eu passo roupa. E aí, um dia eu fiz uma enquete no Instagram e a maioria das pessoas falou que não passam mais roupa. E aí, eu fiquei refletindo muito. Falei, cara, mas se ninguém mais passa roupa, o que tá acontecendo? Por que eu tô apegada a esse ritual? E é justamente porque no momento em que eu tô passando roupa, eu tô cuidando das minhas roupas, eu tô cuidando da minha casa. Sim. E normalmente eu não tô mexendo no celular, eu tô com a minha cabeça. E às vezes a gente precisa desse tempo de esvaziamento. E como eu sou uma pessoa muito agitada, fazer isso em movimento é uma boa. Então arrumar armário, fazer uma boa faxina, passar uma roupa, você pode usar também para você se desligar do mundo exterior mesmo e ficar no mundo interior, dentro da sua casa e dentro de você. Sim, é isso. Vamos cuidar da casa de fora e vamos cuidar da casa de dentro também, né? Vamos entender esse paralelismo, assim, e ver... Será que eu não tô incomodada demais, não é com a casa do lado de dentro? Será? Porque é mais difícil reformar a casa de dentro, sabe? Reformar a casa do lado de fora é muito mais fácil. E às vezes é a casa de dentro que tá precisando de reforma. Às vezes são as duas. Mas a gente não esquecer da de dentro também, né? Eu assisti um filme ontem, que eu vou dar de indicação aqui na frente, que é o filme que ganhou o melhor filme no Oscar desse ano, que é sobre nômades, sobre pessoas que moram nos seus veículos e pelo deserto nos Estados Unidos e tal. E a protagonista do filme, ela tá numa loja num determinado momento e ela encontra uma pessoa do passado dela, uma menina que ela já tinha dado aula, uma adolescente, assim, e a menina fala pra ela assim, a minha mãe falou que você é homeless. E aí ela fala assim, não, eu não sou homeless, eu sou houseless. Eu não tenho casa, mas eu tenho lar, né? Porque home é lar. E é uma coisa incrível nesse filme, já vou adiantar a indicação, é o Nomadland. E é uma coisa incrível porque são essas pessoas que não têm casas, que não moram em casas fixas, que moram nos seus carros, mas elas estabelecem essa relação de lar com os seus carros, sabe? E eu fiquei pensando no quanto essa simbologia do abrigo, do lar, do seu canto no mundo é uma coisa que persiste com você, ainda que você não tenha casa, sabe? No quanto a gente é fundado nesse sentimento, nesse arquétipo do lar, sabe? Da casa. E eu achei muito legal essa diferenciação entre homeless e houseless.
Bom, gente, depois dessa coisa linda, vamos para as indicações. Sobre isso que a Flor falou no final, muito lindo, sobre a diferença de ter uma casa e ter um lar, né? Nunca se esqueçam que a gente, né? Eu sou meu próprio lar, nós somos nossos próprios lares, sempre. A gente nunca vai ter esse sentimento com algo de fora da gente se a gente não estiver dentro. Mas, nas indicações, eu trouxe realmente o quê? Pornô imobiliário da melhor qualidade. Aí, gente, é pra vocês irem ver mansões, mas assim, a gente vai comprar essa mansão eu acho bem difícil, vamos ser realistas, porque são as mansões da galera de Hollywood, lá em Los Angeles, da galera dos jogadores de basquete, de NBA, da galera do Vale do Silício, assim. São drogas estimulantes, basicamente. É um negócio, assim, pra pirar, que se chama Sunset Milha de Ouro. É aquele tipo de reality show Netflix, que é assim... Os personagens, você fica chocado com as pessoas, que são pessoas da vida real, porque parecem que não são. Mas o melhor de tudo, vou contar pra vocês o que é. Uma das corretoras imobiliárias, porque daí o reality não é sobre as mansões, é sobre a firma de corretagem. E os dramas pessoais das corretoras envolvidos com as vendas, tá? E aí, uma dessas corretoras, o nome dela é Chrishell, ela era casada com o Kevin de This Is Us. Aquele gato maravilhoso, Justin Hartley. E enquanto eles estavam gravando, aconteceu um divórcio polêmico. Ela descobriu que o divórcio dela estava saindo pelo TMZ. E esse maravilhoso reality show, além de mostrar as casas, mostra o drama das corretoras imobiliárias de Los Angeles. É uma coisa bem fútil, assim, é uma futilidade pública da melhor qualidade. Eu fiquei pensando que coisa louca que a gente tá falando de dois extremos absolutos nas indicações. De um lado, um reality show, como somos versáteis. De um lado, um reality show sobre pessoas de Los Angeles. Do outro lado, um filme sobre pessoas que moram em suas vans. Exato. Que não tem casas, entendeu? E você falou uma coisa que é muito louca, porque esse filme... a atriz principal é a Frances McDormand, eu acho, uma atriz que já tinha outros Oscars, ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. E as outras personagens são representadas por pessoas nômades, elas representam elas mesmas. E não parece que são atores. E o que você falou é o oposto. Sim. Que são pessoas falando da vida real e parece que que é encenado. Que é encenado. Não, é a mas mesma assim, coisa, na verdade. É isso aí, gente. Vamos pros dois espectros. Então, assim, tá ali sem ter o que fazer. Não vai ficar abalado de ver muita gente com muito dinheiro enquanto a gente não tem, entendeu? Enquanto a gente vai no mercado e vê essa inflação e fica desesperada. Não, assim, se isso vai te fazer mal, não assista. Mas se você tiver no humor de ver, assim, programa tão ruim que fica bom, é esse que eu tenho pra indicar. Cada mansão linda, maravilhosa, aposto que aquelas pessoas não usam 5% do espaço que elas têm. Com certeza. Cômodos vazios. Eu não vou nem problematizar isso, entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Vão lá no nosso Instagram, @convite-para-ser-adulto, no nosso Apoia-se, grupo do Telegram. E se vocês quiserem me encontrar na minha @pessoal, é Thay Pascoal no Instagram e Pascoal Tayane no Twitter. Isso. A minha arroba é flor_reis. E a gente também tá no e-mail convite-para-ser-adulto@gmail.com. É isso, gente. Cuidem de vocês, aproveitem suas casas, aproveitem o privilégio de terem os seus espaços e fiquem bem. Um beijo. Beijo.